Santos Americanos. Seja bem-vindo aos Santos Americanos, eu sou César do perfil Decas Web e hoje vamos falar de mais uma partida fraquíssima do América, dessa vez enfrentando o Paysandu pela Série B. O Paysandu, como todos sabem, é o lanterna da competição. Para começar essa nossa análise, né, esse nosso pós-jogo, nós vamos colocar aqui a escalação que foi colocada em campo aí pelo Alberto Valentim, o América começando com Gustavo, Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Dalbert, Cauã Diniz, Felipe Amaral e Elizari, Stênio, William do Bigode e Arthur. Basicamente é o time que vem jogando desde a partida contra o Avaí, quando o América venceu por 2-0. Daquela partida contra o Avaí para cá, a gente teve a entrada do Júlio César na lateral direita. O Júlio César entrou no segundo tempo contra o Avaí. E nessa partida contra o Paysandu, entrou o Dalbert pelo lado esquerdo, substituindo o Paulinho. Só que a formação não durou muito tempo, porque o Dalbert, logo no início do jogo, com 12, 15 minutos, se lesionou, teve que sair e entrou o Paulinho novamente. Então, foi praticamente, ou foi o time, né, que começou contra o Operário. O que a gente esperava depois de 2 jogos que o América fez em casa, e fez até contra o Bahia, fez uma partida boa, contra o Operário fez um bom primeiro tempo, é que jogando contra o Lanterna e tendo uma sequência de já o terceiro jogo, o América fizesse uma partida mais sólida, uma partida melhor, né? Mas o que a gente viu foi um time bastante confuso ainda dentro de campo, com um meio de campo que não funcionou a contento, né? Como funcionou nas outras partidas, e a priori o América fez um jogo bom, vamos dizer assim, até a parada técnica, né? Teve a parte de hidratação, e dali em diante o América caiu demais de produção. Teve até no primeiro tempo um certo domínio do Paysandu durante ali uns 10 minutos, e só no final do primeiro tempo que o América conseguiu novamente nivelar a partida. No segundo tempo, a gente teve as mudanças, né? As várias substituições, mas o Valentim até demorou um pouquinho aí para fazer essas alterações, talvez sabendo que a qualidade do grupo, né, a qualidade dos reservas, não estava à altura dos titulares, daqueles que começaram. Então nós tivemos a entrada aí do Samuel no lugar do Júlio César pela lateral direita, nós tivemos a entrada do Paulinho ainda no primeiro tempo de substituição ao Dalbert, né, como comentei, porque ele lesionou. Tivemos a entrada do Emerson no lugar do Elizari, o David da Hora no lugar do Stênio e o Facundo Labandeira no lugar do William do Bigode. Aí vocês vão me perguntar, melhorou alguma coisa? Não. Mais uma vez, não fez efeito. Quem entrou não jogou melhor de quem saiu, e as substituições do Valentim não têm tido muito sucesso, mas muito em virtude de que falta mão de obra, né? Eu acho até que, embora tivesse aí como opções o Miqueias, o Aloísio, né, que são 2 jogadores que não jogaram bola para se firmarem como titulares, por exemplo, eu achei a entrada do Emerson, que é zagueiro, mas que joga como volante, para tirar o Elizari, eu achei uma falta de imaginação, vamos dizer assim, né? O Elizari é o jogador do meio de campo, o mais criativo desse trio, né? E ao tirar o Elizari, colocou o Emerson, que é um zagueiro de origem, o América ficou muito mais defensivo, né? Mas deixou de criar, né? E esses jogadores do ataque aqui, né? O David da Hora e o Facundo também não justificaram a entrada deles. Mas antes de falar individualmente aí, do que cada um fez nessa partida, nós vamos mostrar a estatística do jogo também para basear um pouco do que eu estou falando com vocês. Nós tivemos aí uma posse de bola de 52% do Paysandu contra 48% do América. O Paysandu chutou 17 vezes e o América 13. Embora a gente chutar 17 vezes, o Paysandu acertou um chute no gol e o América acertou 2, de acordo com 3,65 scores. Uma chance para o Paysandu, nenhuma para o América. O Paysandu teve 8 escanteios a favor, o América 4. O Paysandu teve 2 impedimentos, o América 3. E jogadas de ataque foi considerado que o Paysandu teve 70 e o América 64. Na verdade, foi um jogo muito ruim, né? Eu disse aí que até a parada técnica o América estava bem, depois o Paysandu deu uma melhoradinha e tal, e equilibrou a partida. Mas no segundo tempo, é verdade, né, que nós tivemos o problema do calor, que em determinado momento chegou a ter uma sensação térmica de 34 graus,
Belém não é uma cidade de um clima muito ameno, né? E jogadores do América, o Ricardo Silva, ao sair do campo, né, no final do jogo, ele comentou isso, que o time estava cansado, né? E só isso para justificar a cera que o América começou a fazer no segundo tempo. Porque quem não soubesse, né, a classificação das duas equipes e começasse a ver o jogo e achar o seguinte: o América jogando contra o líder do campeonato, um time que está ganhando de todo mundo, e por isso que o América está com um empate, ele já sobe para a Série A, alguma coisa assim, porque o segundo tempo do América foi ridículo. Na verdade, o América fez uma partida como um todo ridícula, né? Mas o segundo tempo foi terrível, com as ceras, a ponto do goleiro Gustavo, por exemplo, levar até um cartão amarelo. Eu acho que a gente pode dizer que o América jogou manco, porque pelo lado direito o América tem uma dificuldade muito grande com o Júlio César, que não é lateral direito, né? O Valentim não quis começar com Samuel Alves, e depois, pelo segundo tempo que o Samuel Alves fez, a gente entendeu porque ele não começou com ele, a gente sabe porque ele não começou com o Mariano, né? O Mariano também tem jogado, porque não tem sido eficiente, né? Nem para defender, nem para atacar. Então ele começou com o Júlio César, mas só que o Stênio caía pelo lado esquerdo e o Júlio César não tinha com quem jogar pelo lado direito, né? E o jogo ficou muito concentrado inicialmente pelo lado esquerdo com o Dalbert e o Stênio, né? O William, que flutuou, né? Ficou flutuando, né? Como tem feito nessas últimas partidas ali, hora ele caia para a direita, hora caia para a esquerda, às vezes ele ia até o meio de campo para pegar a bola, para ver se estava uma saída melhor, com mais qualidade, né? Mas a verdade é que o América começou a jogar excessivamente pelo lado esquerdo, e nesses primeiros minutos, até se lesionar, o Dalbert até estava indo bem. Como ele entrou bem também contra o Operário, né? A gente for comparar o Dalbert com o Paulinho, né? O Dalbert é um jogador mais ofensivo, um jogador que vai mais à frente, é um jogador mais forte fisicamente, né? Resiste mais à trombada, só que uma jogada que a gente não deu para perceber, porque a câmera estava longe aí, não sei se ele pisou torto, o que aconteceu, o Dalbert se lesionou mais uma vez e teve que sair. Com a entrada do Paulinho no lugar do Dalbert, o que a gente viu foi uma diminuição dessas jogadas pelo lado esquerdo, mas ao mesmo tempo a gente viu também que o Valentim mudou o posicionamento do Stênio, começou a colocar o Stênio mais jogando pelo lado direito. E aí a gente viu algumas jogadas ali com o Júlio e o Stênio. Só que, como eu falei, quando o Valentim, né, adotou e inverteu o Stênio para o lado direito, aí foi o lado esquerdo do América que ficou manco, porque o William também, embora tenha caído para aquele lado ali, para tentar compensar, o América começou a jogar de novo excessivamente de um lado só, e a gente ficou manco, sempre caído para um lado, né? E as jogadas não saíam, né, a contento, né? A nossa dupla de zaga se mostrou muito confusa, especialmente o Ricardo Silva. Eu até depois ouvi a Itatiaia elegendo o Ricardo Silva como o melhor em campo do América, não concordo, né? Ricardo Silva levou um banho do camisa 10, se não me engano, Garcês, que é o jogador do Paysandu. Perdeu muita bola no confronto físico, sofreu, né? Apanhou muito no sentido de perder bolas, errou saídas de bola. E a outra coisa que a gente viu nessa partida foi aquele velho chutão, né? Aquela velha jogada de chutão do Ricardo Silva e do Lucão chutando para frente, sem direção, fazendo jogadas totalmente sem objetividade, né? Muitas vezes a bola saindo direto pela linha lateral, como aconteceu num chute, por exemplo, do Lucão. Essa saída de bola direta da zaga para o ataque demonstrou que o meio de campo da América não estava jogando bem, né? Não estava funcionando como funcionou nas últimas partidas. Porque o Cauã Diniz, especialmente, teve muito mal nesse jogo. Não foi o Cauã das últimas duas partidas, que fez inclusive um golaço, né? Não estava se posicionando e acabou que sobrecarregou o Felipe Amaral e o Elizari, que fizeram boas partidas, né? Se eu fosse escolher o melhor em campo, né? Numa votação dessa da Tatiá, eu escolheria o Felipe Amaral ou o Elizari, né? E aí depois eu vou comentar por que eu achei que o Valentim errou, né, no segundo tempo das substituições. O Felipe Amaral continuou fazendo aquela partida, né, de limpador de para-brisa, a hora cai para a direita, a hora cai para a esquerda. O Elizade tentou criar jogadas saindo ali do meio de campo, né, querendo
tentando dar alguma qualidade para a saída de bola do América, mas o Cauã Diniz realmente, nesse jogo contra o Paysandu, não esteve bem. O William do Bigode, como eu disse, flutuando, né, por trás da linha de ataque, do Arthur e do Stênio, mas se o William do Bigode, que nesse jogo eu achei que esteve melhor, né, dentro do nível de William do Bigode pode ser melhor, né, a gente não pode dizer a mesma coisa do Stênio e do Arthur. O Arthur, inclusive, não sei como é que ele ficou 90 minutos em campo. O Arthur, ele tropeçou na bola, ele perdeu a velocidade da bola, ele se posicionou mal, jogou muito mal o Arthur, né? E era um cara para ser substituído. Mas quando você olha no banco, você vê que o Rafa Silva fez isso, ou pior, do que ele fez nessa partida contra o Operário quando entrou, né? O Valentim realmente não tinha peças para repor, né? Quem sabe aí o Weber voltando de lesão, quem sabe... também só tem ele, né? Porque qual que é a outra opção que tem? Breno Teixeira, que a gente não sabe o que aconteceu com o Breno Teixeira, e tem o David Lopes, que também a gente viu que não tem futebol para jogar nesse time do América, mesmo o futebol do América sendo fraquíssimo. O Stênio, depois daquela partida muito boa contra o Avaí, teve uma queda contra o Operário, e contra o Paysandu também, nada do que ele tentou conseguiu dar certo, né? Voltou a jogar de cabeça baixa, sem olhar para os companheiros, às vezes tentando resolver a jogada de uma forma extremamente individual, e quando o jogador quer resolver sozinho, né? Aí, a não ser que ele seja um craque, né? A não ser que ele seja um Messi, alguma coisa assim, a tendência é não dar certo. E esse time no América, a qualidade individual é muito baixa para qualquer um desses jogadores aqui tentar resolver a partida sozinho. No segundo tempo, a gente viu então as mudanças do Valentim com a entrada do Paulinho. Já tinha entrado no primeiro tempo, a entrada do Samuel pela lateral direita, tivemos a entrada do Emerson no meio, o David da Hora e do Facundo. Embora o Stênio não estivesse fazendo uma boa partida, eu tiraria o Arthur, né? Porque o Stênio, mesmo numa partida, num dia infeliz, ele tem velocidade, ele ainda tem um drible na corrida, né? Coisa que o Arthur não tem, né? Então a gente viu um Arthur muito mal no segundo tempo, às vezes a gente nem lembrava que o Arthur estava dentro de campo, né? E já que o América resolveu adotar uma postura de jogar mais recuado, né? Jogando atrás da linha da bola, muitas vezes a gente viu todo o time do América dentro do seu campo, então o ideal era que o América tivesse jogadores mais velozes na frente para tentar o contra-ataque, né? E o Arthur não é um jogador de velocidade. Assim como não funcionou a entrada do Facundo Labandeira no lugar do William do Bigode. Acho, né, que pela partida que o Williams estava fazendo no segundo tempo, até merecia ser substituído. Mas o Facundo Labandeira é aquele cara que a gente não sabe por que foi contratado, né? A gente não sabe quem que analisou esse jogador, quem que avaliou esse jogador e falou assim, não, esse cara aqui vai reforçar o América. Ele está na reserva do Vila Nova de Goiás, mas no América vai dar certo. É de estranhar como é que esses jogadores aparecem no América. E o David da Hora até entrou tentando criar um pouco de agitação, principalmente pelo lado direito, né? Teve hora que a gente viu o Facundo pelo lado direito, o David da Hora do lado direito, mas basicamente ficou definido assim, né? O Labandeira mais pelo lado esquerdo e o da Hora pelo lado direito, e ali ele tentou criar algumas jogadas. Mas quando ele entrou, o lateral direito já era o Samuel. E o Samuel entrou muito mal, né? A gente sabe que o Samuel tem muito tempo que ele não joga, está sem ritmo de jogo, jogando fora de casa, calorão e tudo mais e tal, mas o Samuel parece que ele regrediu, né? Nesse período que ele teve lesionado, ele regrediu, não conseguiu marcar direito, não conseguiu apoiar, e aí ficou mais uma vez esse lado direito aqui fraco, deficiente, né? Sem opção. O lado esquerdo também foi acontecendo a mesma coisa, porque o Labandeira ele estava voltando mais para ajudar o Paulinho do que para criar jogada ofensiva, né? A preocupação do Valentim parece assim, eu vou tentar segurar o ataque do Paysandu e vou colocar um jogador para ajudar o Paulinho, que realmente as jogadas todas estavam caindo nas costas do Paulinho. E embora eu tenha visto muitas críticas ao futebol do Paulinho, eu acho até que ele foi bem. Não, é um menino muito novo, né? E tá pegando aí a sequência de jogos aí,
jogando um time muito ruim, né? Com meio de campo, que nesse jogo especialmente não estava bem, e também com o ataque também, que também não ajudava em nada, né? Então nós tivemos várias jogadas aí que o América teve a chance do contra-ataque, e nem Arthur, nem o Labandeira, e nem o David da Hora conseguiram fazer alguma coisa muito produtiva. Esse mais novo empate do América é preocupante, porque o América empata com o Lanterna, faz apenas 1 ponto, e a gente começa a ficar sem esperanças, né, de que o time saia da situação em que ele entrou. Né? Já está há 4 rodadas na zona de rebaixamento, e a gente vê times como o Amazonas, Volta Redonda, o próprio Paysandu, o Botafogo, o Atlético, perdendo jogos, né? E o América não consegue ultrapassá-los. Né? O máximo que o América consegue é ficar ali, ser o primeiro dentro da zona de rebaixamento. É muito pouco para o América. Né? E o futebol que a América apresentou nesse sábado contra o Paysandu também foi muito pouco, foi medíocre, foi fraco, foi insuficiente para dar uma esperança para o torcedor de que, assim, não, empatamos, mas a gente tem, o time apresentou progresso. E nessa partida o América regrediu demais, regrediu pela falta de criatividade do meio de campo, pela falta de ofensividade, e a gente viu aí uma partida que o América, como eu disse, fazendo cera, né? E a ponto, né, do goleiro Gustavo ter recebido cartão amarelo por cera e cair em campo toda hora, né? O juiz foi até bonzinho com o América, só deu 5 minutos de acréscimo, porque pela cera que o América fez, ele poderia dar 8, 9 minutos fácil, né? Além disso, a gente tem que lamentar, assim, a condição física do América, né? Isso a gente já tem comentado aqui nos Santos Americanos. Por que esses jogadores da América estão cansando tanto? Por que esse jogador tem cãibra, né? Enquanto isso, você vê os adversários mantendo um ritmo normal, e mesmo o Paysandu sendo uma equipe fraca, dentro da minha concepção, né, como uma equipe fraca tecnicamente, o Paysandu colocou fogo no jogo, colocou a América contra as cordas, né? E se tivesse um vencedor, né, se tivesse que escolher um vencedor para essa partida, seria o Paysandu, que foi um time muito mais interessado no resultado, mais interessado na vitória que o América, que praticamente no segundo tempo se limitou a se defender. Não vi nada do América no segundo tempo que a gente possa falar assim, não, o América merecia vencer. O América fez por onde? Não, nada funcionou, nada. Foi uma partida bem abaixo do América, e olha que as partidas que o América tem feito já não são grande coisa. Né? E a gente vai ver agora quais são os próximos jogos do América, que não são jogos fáceis, né? A começar pelo próximo, né? Que é contra o Curitiba, no domingo que vem. Depois o América pega o Atlético Goianiense fora de casa, aí pega um outro jogo, confronto direto contra o Volta Redonda. Na 30ª rodada é um jogo, pode-se dizer, de confronto direto contra a Ferroviária, dependendo da situação aí. A Ferroviária não está muito à frente do América em pontuação. E na 31ª tem o Vila Nova de Goiás. Então, no domingo que vem, o América enfrenta o Curitiba no Independência, o Curitiba que é o líder do campeonato. E aí vale o comentário, né, que o Curitiba está na liderança do campeonato, né, mas com uma dificuldade imensa de desgarrar, né, ele e o Goiás. Parece até que nem ele, nem o Goiás querem ser campeões da Série B, mas ao mesmo tempo nós temos a situação que parece que o América que não quer sair do Z4, como também os outros, né, que Volta Redonda, Paysandu, Amazonas, né, não tem feito muito por onde. Talvez o Volta Redonda seja o melhorzinho deles, que ainda tem vencido partidas, tem dificultado aí, empatou com o Criciúma, ganhou do Amazonas, ganhou do Paysandu recentemente, né? Então, é um time, talvez, desses que estão ali no final da tabela, dos mais interessados. A gente sempre fica com aquela esperança de que o América, contra times mais fortes, faça partidas melhores. E ainda com aquela esperança de que, vencendo um time de ponta, o América engrene. Mas isso a gente, conhecendo o time do América, conhecendo o que acontece dentro do América, a gente não pode colocar muita certeza nisso, né? Nessa partida contra o Paysandu, quem fez muita falta foi o Miguelito, né? Que foi o motivo da nossa enquete dessa semana, porque o Miguelito enfrentou o Brasil na terça-feira, lá na Bolívia, e havia uma esperança que, jogando no sábado, que o Miguelito pudesse ser aproveitado. E seria muito importante, porque a gente viu a falta de opções.
E aí nós perguntamos, na partida contra o Paysandu, qual atacante deveria ser substituído para dar lugar ao Miguelito no time titular do América. Ganhou o Willian do Bigode com 73%, em segundo ficou o Arthur Santos com 15%, o Stênio com 5%, e escalaria no meio de campo ou deixaria no banco de reserva de 7%. Acabou que o Miguelito não foi para o jogo, né? Eu acho, inclusive, que isso aí o América deveria explicar melhor o que está acontecendo. Já surgiram especulações aí que o Miguelito estaria sendo negociado. Vários jogadores da seleção brasileira estiveram no jogo de terça-feira, jogaram pela Copa do Brasil na quarta-feira, jogaram pela Copa do Brasil na quinta-feira, né? E assim, não dá muito para entender por que o Miguelito não foi para essa partida. Você pode até falar assim, não, mas o Miguelito deve ter ficado na Bolívia para visitar parente, ou o Miguelito foi muito disputado pela imprensa, né? Foi o jogador que fez o gol de pênalti, que levou o time da Bolívia para a repescagem das eliminatórias. Mas, assim, pela situação do América atual, né, um time que está no Z4 enfrentando uma lanterna, era para o Miguelito ter vindo para esse jogo de qualquer maneira, né? Dizem que ele chegou na sexta-feira e o América viajou na quinta. Mandava o Miguelito na sexta-feira. Puxa, o América está mais preocupado com o Miguelito ou está preocupado em sair da zona de rebaixamento e se livrar da Série C? Né? Eu acho muito sem explicação, né? Essa não presença do Miguelito nessa partida contra o Paysandu num final de semana que era importantíssimo para a América enfrentando lanterna, né? Então é muito estranho, e como a gente conhece no América, quando o jogador some titular é porque está sendo negociado, pode ser que tenha alguma verdade nisso aí, ou talvez o próprio Miguelito, né, não esteja querendo vincular o nome dele a um time que está na zona de rebaixamento. Espero que não seja isso, né? Espero que seja só cansaço, espero que ele já tivesse acertado com a diretoria do América esse retorno mais tarde, porque estava todo mundo contando com o Miguelito e era importante, né? O Valentim não tem tantas opções de ataque assim, para não utilizar um atacante titular da seleção boliviana, vice-artilheiro das eliminatórias sul-americanas. Não tem explicação isso, né? E seria bom que alguém do América explicasse isso, né? Por que o Miguelito não foi para o jogo? Né? Tantos clubes aí, inclusive, fretaram avião, né? Nós temos o Rival Azul que trouxe o jogador dele lá da Bolívia, jogou a mesma partida que o Miguelito. Porque será que o América não tinha como pedir, dá uma carona aí para o Miguelito voltar junto, né? Não, esperar ele voltar chegar numa sexta-feira ou quinta-feira à noite? Muito estranho isso aí, e me parece assim, talvez até uma falta de esforço, né? Aí a gente precisa saber se é falta de esforço do Miguelito ou falta de esforço do América em ter o Miguelito nessa partida contra o Paysandu, que era importantíssimo a presença dele. Agora, além do Miguelito, né, e além daqueles jogos que a gente viu, a gente tem que manter o secador ligado, né? A gente precisa ficar secando os nossos próximos adversários, ou os adversários, na verdade, que estão na zona de rebaixamento, que no caso é o Amazonas que enfrenta o CRB, e os dois que estão à nossa frente, que são Atlético e Botafogo, são os dois times imediatamente à frente, vão jogar entre si, né? E, inclusive, foi por isso que se o América vencesse, sairia da zona de rebaixamento, porque qualquer resultado, um empate, uma vitória de um ou de outro, o América passaria aquele que tivesse sido derrotado. E então nós vamos ter Atlético contra Botafogo, vamos ter que torcer aí para um empate, né? Talvez a gente fosse interessante até se o América tivesse vencido o Paysandu, torcer para uma vitória de um ou de outro. E contra o Amazonas, vamos continuar secando o Amazonas aí, embora mesmo que o Amazonas vença o CRB, ele não ultrapasse o América na classificação geral. Se você gosta de nos assistir, não deixe de dar um like e se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que esteja nos ouvindo por um dos aplicativos de áudio em que o podcast está disponível. Isso vai ajudar que o programa alcance um número ainda maior de torcedores americanos. E se você quiser colaborar com a manutenção do canal, o nosso Pix é podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa. Você também pode nos ajudar apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela durante o programa. Bom, por hoje é só. Muito obrigado a todos que nos enviaram comentários, likes, se inscreveram no canal e nos acompanharam até aqui. Na semana que vem estamos com os Santos Americanos, no sábado, pela manhã, no horário tradicional, 10 horas, com o pré-jogo da partida entre América e Curitiba. Abraços a todos e até o próximo episódio.
Santos